Boa noite, meus amigos. Esse é o Pô de Mel, o podcast do agronegócio apícola que vai te levar à superprodução de mel e ao superfaturamento com a apicultura. Meu nome é o professor Armindo. Eu sou Helena. Helena, que prazer, Helena, ter você aqui conosco. Gente, a turma deve estar se perguntando, quem é essa moça, Helena, que está com essa colmeia ao fundo dela ali, nesse apiário bacana. Helena, seja muito bem-vinda, que alegria estar aqui com você, menina. Conta pra gente Obrigada. Quem é a Helena, onde ela está, que país ela está, em que ponto do Oceano Atlântico ela está e como que ela chegou nessa tal de apicultura, nessa tal de escola de apicultura. Seja bem-vinda, menina, a palavra é tua. Obrigada, professor. Antes de mais, eu quero agradecer a oportunidade. O prazer é todo meu, todo meu. Eu sou a Helena Silva, sou médica veterinária, tenho 36 anos. Nasci aqui nos Açores, trata-se de um arquipélago de 9 ilhas, pertencentes a Portugal, se bem que elas estão em regime de autonomia, não é? Têm uma certa autonomia de Portugal, mas são consideradas portuguesas. Estas ilhas estão perdidas no meio do Oceano Atlântico, a uma distância de cerca de 1500 km de Lisboa. Assim, entre Nova Iorque e Lisboa, lá no meio, mais ou menos, ficam os Açores. São ilhas vulcânicas, na sua natureza, na sua origem, e cada uma muito distinta da outra. Eu sou da Ilha do Faial, aqui a ilha mais perto de mim é a Ilha do Pico, e o mais interessante aqui, que eu acho que é o mais interessante aqui, o ex-libris dos Açores, é o facto da Ilha do Pico ter uma montanha e essa montanha ser o ponto mais alto de Portugal inteiro. Ou seja, não é a Serra da Estrela, é na ilha, aqui da frente. Então nós temos uma beleza, quem olha para o Pico... Oceano Atlântico e é o ponto de maior altitude em Portugal, é a Ilha do Pico. Ela tem quanto de altitude? 2000 e não sei, agora não sei precisar, 2530 ou 2600 e... São cerca de 3 horas e meia a subir. É muito alto, 2.600, menina, é alto mesmo, pra valer, ué. Cada vez que vem assim um bocadinho mais de frio, a gente aqui arrepia. Você aí, né, no arquipélago dos Açores, 1.500 quilômetros aí do continente, né, do continente europeu, de Portugal, e aí, como você falou, médica veterinária, e você é nascida aí nos Açores mesmo ou você nasceu lá no continente, lá em Portugal? Não, nasci aqui, frequentei a escola, tudo aqui. Aliás, nós somos 9 ilhas, mas somos 9 ilhas desenvolvidas. Existe de tudo aqui. Até porque somos uma região ultraperiférica, somos altamente subsidiados. Toda a produção agrícola é subsidiada, a parte da pesca também. Nós temos uma espécie de subsídio ao deslocamento para o exterior, os alunos têm apoio para ir a Lisboa, para estudar para Lisboa, ou whatever, todo o canto do mundo. Portanto, não é por estar aqui que somos assim, menos desenvolvidos, digamos assim. Muito então eu nasci cá e como nós temos muita agricultura, muito campo, muito verde, eu desenvolvi este gosto. Até na altura era por cavalos, a minha paixão era cavalos e eu achava que ia montar a cavalo para o resto da vida, mas não, lá foi um puxão de orelhas e disse, não, quanto muito, vais para a veterinária, então segui veterinária. E os Açores, ele é praticamente um estado, né, como se fosse um estado, como se fosse uma província em Portugal, né? Tem toda uma independência, né, vocês não dependem lá do continente das coisas que vocês precisam, né? Não. Temos aqui uma subsistência, digamos assim. Muito bom, menina. E como que foi essa coisa de você trabalhar com apicultura? Como que nasceu a abelha na sua vida? Conta pra gente. Pronto, isto começou com o meu pai. E nós somos 4 filhos. E em tudo o que ele faz, os filhos têm que ir atrás. Então os filhos que estavam cá na altura em que ele decidiu ter abelhas, foi em 2015, os que estavam cá... digamos que abraçaram a ideia e lá vamos todos para o apiário. Tínhamos 3 colmeias na altura. E fizemos ali o nosso maneio sem saber de nada, zero.
Mas como a abelha era mais ou menos específica, pronto, tudo bem, fato, luva, fumigador, está tudo certo. Só que depois, passados 2, 3 anos, o meu pai foi sendo picado e picado, e para ele não lhe fazia nada, aquilo era zero. Picava aqui, picava ali, não inchava, não fazia nada. A gente ficava logo inchados, ele não. E ele, de repente, foi começando a levar ferroadas e foi começando a desmaiar. No início eu não percebia porque é que desmaiava. Olha, o que é que eu estou a fazer? Ele acordava, eu disse, o que é que eu estou aqui a fazer? Não sei o que é que estou aqui a fazer. Só que houve uma vez que ele realmente pediu umas pessoas para limparem a zona do apiário porque achava que aquelas abelhas já não eram assim tão amigas. E nesse dia levou uma ferroada e foi encontrado já já não respirava, estava mesmo já roxo. É mesmo, Tem que menina. foi parar no hospital, mesmo mas no hospital na parte pior, nos cuidados intensivos, mas eles conseguiram reverter a situação. E a partir daí foi, não há mais abelhas cá em casa. E nós abandonamos por completo as abelhas. Depois então, de meu pai passar mal, a família decidiu, não podemos ter mais abelhas, porque não podemos expor o meu pai a isto, e então decidimos abandonamos. Só que eu, na altura, fazia clínica privada de animais de grande porte aqui na ilha. Temos uma produção de gado, quer para carne, quer para leite, muito alta. Imaginando que temos dois animais, 2 vacas por pessoa, para ter uma noção. São 15 mil habitantes, seriam 30 mil animais. E na altura fazia clínica e disse, bem, ok, então, vamos abandonar. Passado algum tempo, eu com a clínica tive que parar de fazer clínica porque já estava a sofrer um bocado com muscular, ossos e músculos, isto não estava a correr bem, e então decidi concorrer a uma vaga na função pública, não é? Trabalhar num serviço de agronomia, digamos assim, local, aqui da ilha, e lá eles têm um apiário. E eu, por acaso, fiquei a minha secretária à frente da veterinária que tomava conta do apiário. E eu disse, ai, abelhas outra vez, e voltou o bichinho das abelhas, e então não me calei enquanto não me arranjaram o enxame, e aqui está ali o enxame que eu consegui o ano passado, com muita luta, porque Me a conta, situação das abelhas não está muito famosa. e como que você teve o contato com a escola de apicultura? Como que você teve contato com esse professor que te fala, que é o professor Arlindo? Como é que chegou a Companhia da Abelha e a escola de apicultura aí para você? Bom, eu acho que como qualquer pessoa, não é? Através das redes sociais, do YouTube, ver aquelas coisas, aquelas lives de quarta-feira, os pó de mel, aquelas histórias magníficas, e aí foi acompanhar 100%. Todas as noites, vídeo novo, vamos. Já assisto assim, há algum tempo que assisto o canal, mas todos os dias um vídeo novo, todos os dias, não. Desde que entrei para a escola em setembro até hoje, non-stop. Você Assim, entrou na turma de setembro de 2023, sim, é sim, isso? Setembro de sim. 23. E você já acompanhou todo o curso Premium? Você já estudou todo o curso? Já, Os demais cursos da já, escola? Como é que está o andamento aí da escola de já, apicultura no estudo dela? já está quase 100% completada. Só falta-me ver assistir a venda de mel para o WhatsApp, porque como eu não tinha mel, então eu disse, não, vamos deixar este para o fim. E também como ia assistindo muitas lives e volto a ver os vídeos várias vezes, não é? Uma coisa que o professor sempre aconselha, reassistir os vídeos, como é que se faz a divisão tal, e o método espanhol da produção das rainhas, e então dediquei-me mais a essa parte. Mas sim, eu creio que o que falta é só esse curso. O resto já está, o prémio já está feito, o certificado também já tenho,
Ah, já E pegou o agora também certificado. Você fez sou. a prova. Você fez a prova e já Já, chegou o certificado. eu fiz a prova nem um mês depois, acho eu. E muito boa nota, 94%, acho eu. Já sou aluna VIP também. Também Uma achei prova tranquila também, que. né? Uma prova muito fácil, Ana. Ou você teve dificuldade? Não, não tive, não. Não tive assim muita dificuldade. Achei que era acessível. Tá Achei que era tranquilo. acessível. É bem tranquilo de ser Tranquilo. feita. Não é uma prova no sentido de deixar o aluno constrangido, né? É uma prova É. realmente para poder avaliar o conhecimento dele em torno do método, né? Em torno do método do que ele precisa fazer realmente na apicultura, né? Para você que é Sim. veterinária, você tirou de letra, porque querendo ou não, a veterinária estuda muito a apicultura e estuda muito a abelha, né? Como é que foi? Isso é uma pergunta Uhum. que eu queria te perguntar. Quando você fez a sua graduação em medicina veterinária, você teve disciplina de apicultura na faculdade? Não, Não teve. não, não, Mas não, você não. teve o estudo sobre o mel. O estudo sobre o mel, a questão sanitária do mel, você teve. Sim, sim, questões sanitárias, sim. E sim, inspeção sanitária, com certeza. Tudo o que é a regulamentação, e trabalho com isso hoje em dia, com o que vocês falam que é o CIF e essas siglas que para mim não percebo nada disso, não é? Obviamente. Mas tudo o que falam que para conseguir a aprovação no sítio tal é preciso o azulejo ou não sei o quê, nós aqui, o meu serviço é que faz esse tipo de inspeção, ou seja, nós fazemos a certificação. É engraçado. Vocês médicos veterinários, é que fazem, então, o processo de Sim, certificação aí. O Ministério da é. Agricultura, aí, ele não tem um órgão regulador que concede um selo, por exemplo. Não, nós o que fazemos, damos a aprovação e atribuímos um número de controle veterinário. A pessoa com aquele NCV, número de controle veterinário, é que está apta a vender o seu mel. Existe também uma outra coisa que são a produção primária para pequenas quantidades, até 600 quilos. A pessoa consegue fazer uma coisa mais rudimentar, em casa, numa sala higienizada, colher o mel, vender, mas não pode exportar. Pode vender aqui na ilha, não pode exportar. Para exportar é preciso mesmo a tal sala do mel. Mas sim, mas passa por controle veterinário e é no meu serviço. Portanto, estou por Você, dentro aí como da veterinária, legislação. você mesmo que faz todo o processo de acompanhamento sanitário e registro, né? Que no É, caso aí é o NCV, né? NCV. Muito NCV, isso legal. mesmo. Aqui é o CIF federal. Só que aqui o médico veterinário, ele faz todo o acompanhamento, né? Todo o acompanhamento sanitário do processo da sala do mel. Ele monta todo o processo para dar entrada no Ministério da Agricultura. E quem vai conceder o CIF federal, que equivale exatamente ao NCV, é o próprio Ministério da Agricultura. Então o médico Sim. Mas veterinário aqui, ele não tem esse pronto. poder de conceder esse número Mas aqui. aqui Incrível, né? eu trabalho para uma espécie de Ministério da Agricultura, porque eu trabalho para a Secretaria da Agricultura Regional. Ou Sim. seja, é como se trabalhasse para o Ministério da Agricultura. Só que o médico veterinário não faz um croquis do HACCP, não é? Não sei se vocês usam a mesma sigla, mas deve ser. Ou seja, o Usamos, HACCP nós fluxograma. usamos. Controle de riscos e perigos. Exatamente. Aí a pessoa é que tem que nos entregar. Se é o médico veterinário que faz, não sei, ou a empresa é contratada, ou algo assim do género. Eu estou na parte do Ministério, então. Deve ser mais ou menos isso. Muito É bom, que diz menino. sim ou não. Me conta, essa colmeia que está aí atrás de você, só tem essa colmeia ou você tem mais colmeias aí? Não, eu só tenho esta e depois ali ao lado eu tenho um pequeno núcleo que foi um desdobramento que eu tentei fazer, mas aquilo ainda está assim, mais ou menos. Tem uma princesa, não sei, estou a ver esta semana se ela vai fecundar ou não vai fecundar, mas tem uma princesa Aí nos Açores ibérica. existe período de reprodução das abelhas para você, por exemplo, fazer captura com caixa isca? Pois é uma coisa que eu tenho estado a perguntar aos apicultores aqui se eles conseguem capturar, se não conseguem, nem toda a gente diz que não. Não é, não vais pegar nada, não, nem pensar. Mas inclusive houve pessoas que já Você chegou a fazer a conseguiram. experiência? Eu fiz, só que como eu fiz em setembro,
setembro já é o fim da safra, o fim dos Exato. fins. Então aí já não consegui capturar nada. Mas este ano a gente vai, vamos espalhar na mesma. Com Só que a certeza. questão é, a Quando questão entrar é a que primavera aí agora, dentro de mais 30 dias é, já entra a primavera aí, ué. É, não é? sim, sim. É 21 de março. A questão é que com a varroa, eu não acredito que haja muitos enxames naturais a mandar abelhas a enxamear. Não acredito. Porque a condição das abelhas neste momento aqui, pelo menos nesta ilha, é outra particularidade que eu não falei. Nós aqui na nossa ilha temos varroa, mas em 6 ilhas das 9 ilhas dos Açores não tem varroa, comprovado pela Secretaria da Agricultura, e já está aferido pela Comunidade Europeia, que já conseguiram demonstrar que não existe, nunca existiu, não existe, e esperemos que se mantenha assim para o resto da vida, Com que não certeza. exista aquela, não seja contaminada com varroa. Nem com varroa, nem com vespa asiática, que esse é o outro problema que anda aí a rondar no norte É. da América e na Europa. Portugal, então, está Pronto. sofrendo demais com a vespa asiática, né? Muito Uhum. mesmo. Sim, O que sim, a gente sim, sim. acompanha aí de apicultores aí em Portugal que perdem aí Uhum. enxames inteiros, né? A Sim, vespa sim. asiática chega e dizima totalmente o enxame, né? É um negócio Sim, assustador, sim, né, sim. menina? Sim, porque ela não deixa as abelhas saírem ou entrarem, e então elas sucumbem. Ela Exatamente. é, ela é predadora de alvado, digamos assim. Fica Antes ali da gente só falar, à antes da espera. gente até falar da vespa asiática, eu queria ainda continuar no assunto das varroas, né? Porque a gente Uhum. sabe que a Europa, o grande problema realmente da apicultura europeia, não só portuguesa, é a questão da varroa mesmo, né? E É. muita gente no Brasil acha que o Brasil tem varroa. E realmente as colmeias têm a presença da varroa. Você abre uma Pois. colmeia, você encontra ali uma abelhinha, 2 abelhinhas, 5 abelhinhas com a varroazinha na cabeça. Você levanta um favo, por exemplo, com filhote, com larva, né? E você Uhum. encontra ali uma ou outra larvinha esporadicamente com a varroa, né? E o pessoal Pois. acredita que isso é uma colmeia que está empesteada com a varroa, ou seja, que ela está ali realmente Não. com um processo avançado de Sim. varroa. E você que enfrenta aí a varroa para valer, e já viu isso aí em várias colmeias, conta para a turma aqui no Brasil o que, que é uma colmeia realmente infectada por varroa. A colmeia infectada com varroa é uma colmeia muito debilitada, é uma colmeia que não só se vê varroa nas abelhas, vê-se varroa na cabeça da rainha, que é um sítio onde elas gostam muito de se fixar, vê-se as consequências da varroa, porque a varroa não só se alimenta da gordura e da linfa da larva, mas ela também transmite vírus. E um dos vírus que nós vemos muito é os vírus das asas deformadas. Então, quando nós abrimos uma colmeia e começamos a ver, não vemos varroa, mas vemos as asas deformadas, pronto, ok. É vírus das asas deformadas, é paralisia aguda das abelhas que ela transmite, e só pelo fato de ter varroa já vai ter estes outros dois. Um, e muitas outras consequências de ter varroa. Todo o estado imunitário de imunidade da colmeia é suprimido. Depois, a partir daí, há a cria pútrida, a cria de giz, a nosema, que é outra nosemose, outra doença muito badalada e de maneio, digamos assim. E aí é muito difícil. Eu costumo, aliás, eu estava dizendo há pouco ao professor que é o inferno. Menina, É o para você ver, inferno. né? A gente aqui no Brasil, a gente tem apicultura aqui de ponta a ponta do país, de norte a sul, do leste a oeste. E a nossa apis africanizada é uma abelha extremamente resistente, não só à varroa, mas extremamente resistente a doenças microbiológicas causadas por bactérias, por Uhum. fungos, por leveduras, por vírus. São abelhas Uhum. extremamente resistentes. A Pois eu capacidade da sei. abelha apis africanizada, da apis africanizada brasileira, da apis mellifera africanizada, ela tem uma capacidade, Helena, de com as patas dela e com a Patas de trás boca dela, pegarem. ela É. consegue capturar a varroa com a boca e com a Uhum. pata e expulsar da colmeia.
É um negócio Sim. assim impressionante. Eu já vi publicações desse facto, já vi. E eu no início eu até pensava que fosse a agressividade dela, a agressividade é que dava essa conferência à abelha africanizada o poder de resistir à varroa, mas depois percebi que não, que eram a morfologia dela é que se Exatamente. adaptou e que conseguia A a ergonomia das ergonomia, patas, né? das asas, da língua, né, da própria boca, que dá essa condição ergonômica a ela de capturar o ácaro varroa e jogar para fora da colmeia. É incrível, né, menina? A Uhum. capacidade É, adaptativa. Detalhe interessante, que a africana pura, que é a Apis mellifera, a escotelata. escutelata, a escutelata ela tem Uhum. problema de varroa. A escutelata Tem. sofre com varroa. E a Apis Uhum. mellifera ligústica também sofre com a varroa. O encontro das duas raças, que deu origem à africanizada, já não dá esse problema de varroa. O encontro das duas deu essa ergonomia. Coisa impressionante, né? É. É, por isso é que quando vejo, pronto, eu estou sempre no YouTube, não é? E encontro vídeos de pessoas do Brasil a tentarem importar buquefastes, ligústicas e tudo o que é raça europeia, eu ponho as mãos à cabeça e digo o que é que estas pessoas estão fazendo, porque elas não Eu sabem também o que me é o pergunto, viu? inferno. Eu também me pergunto, Ou viu, em menina? vez É de. surreal um negócio desse. É, Não, não é? porque assim, os apicultores por todo o mundo, os mais experientes, e não sei se toda a gente assiste apicultores norte-americanos, há muita gente a fazer pesquisa no norte da América e aqui na Europa, inclusive, o conselho generalizado que eles dão às pessoas é parem de importar, comecem a trabalhar a seleção genética das vossas populações. Isso é que Exatamente. vai, isso é o que tem que ser trabalhado. Se as pessoas em geral, do que eu vejo, não é? Nos filmes nos vídeos do YouTube, é porque é uma abelha mais mansa, é porque O é argumento é bonita porque é isso. mais O mansa, argumento é porque é por mais mansa, introduzir não uma é? abelha. O argumento é por introduzir uma abelha de uma genética mansa. Mas, na Sim, realidade, a mas ave africanizada ela tem o grau de defensividade dela, mas esse grau de defensividade você faz o controle adequado com o fumigador e você faz a utilização do EPI adequado. a seleção É, genética também pode trabalhar esse aspecto, não é? exatamente. Podem trabalhar perfeitamente com seleção genética. Aliás, Não, a e abelha que outra, eu você tem trabalho algumas. não é assim muito mansa. Esta abelha aqui, esta abelha que nós vamos ter que falar dela, porque é iberiensis, ela não Essa é a é a abelha Pseudohyphila mais iberiensis? mansa. É, Né? a Apis mellifera iberiensis tem scutelata no sangue. Ah, ela Ela tem tem uma escutelata no sobre. sangue? Tem. Ela Então, resulta de então ela é uma cruzamentos com africanizada. scutelata. Perdão, então ela é uma Apis mellifera mestiça também, africanizada também. Só que iberiensis, É, né? posso. É, é a abelha que se adaptou na Península Ibérica e que resistiu. E então toda a península, praticamente, tirando os fanáticos da bucofácie, das ligústicas e etc., tirando essas pessoas que eu, pronto, concordo, ok, tudo bem, há espaço para toda a gente, não é? Mas a iberiense está muito bem adaptada e ela não é assim tão mansa quanto se parece. Quando se parece, Se eu né? tentar, se eu não vir ao apiário num dia de sol, em que tudo esteja calmo e especialmente se não usar fumo, ela fica agressiva. É mesmo, menina. Fica, Muito fica brava. agressiva. E Fica. você. E o EPI de segurança, a roupa de segurança que você utiliza, aí em Portugal, vocês têm roupas Ah! igual a gente tem aqui no Brasil, desse tecido 100% à prova de ferroada, que eles chamam de macacão bodoquena. Como é que são aí as roupas de proteção aí em Portugal? Não, aqui não existe, o comum não é se encontrar o bodaquena especial, pronto. Eu comprei o meu, mandei vir da Cia da Abelha, mas foi porque eu achei interessante usar e até porque elas não são assim tão mansas e também pelo fato de não matar a abelha.
Porque Exatamente. o outro macacão de algodão não é assim muito simpático para elas. E também porque eu passava a vida à frente pronto, da minha colega que trabalha com o apiário lá no serviço, e ela às vezes chegava, pá, hoje fui tanto ferroada, hoje fui mesmo atacada. E chegava a mesma com as ferroadas. E eu disse, então para que usar uma tacacão? Se elas são massas, mas afinal não é assim tanto. E Então quando eu você disse, olha, usou o bodoquena, bodoquena. e quando você vestiu o macacão bodoquena, como é que foi a experiência de chegar, né, nessa sua colmeia, que é uma iberiensis africanizada, né? Que é uma abelha que tem um grau de rusticidade, de defensividade mediano. Como Sim, é que foi sim, a sim. experiência de você chegar com esse macacão e se sentir 100% segura nele? Como é que Ah, foi? é, e ainda por cima com esta história do meu pai, que nós não podemos chegar a casa com a história de que levámos uma ferroada. Não, isso não existe. Não, foi respirar fundo, é uma sensação de alívio, porque uma pessoa se sente segura ali dentro, pode acontecer tudo o que acontecer, que nós estamos 100%. É É uma coisa assim uma impressionante esse maravilha. macacão, né, menina? E depois, não é só a segurança, é que ele é muito confortável. Uma Sim, pessoa consegue mexer os braços, o outro não, é muito rígido. Uma pessoa está fica ali, preso nele, não, é preso, porque é. ele não dá assim muita elasticidade. E o Bodoquena não, o Bodoquena é 5 É muito estrelas. bom. Esse macacão É espalhou bom. no Brasil. Ainda tem pessoas ainda que usam ainda o macacão de algodão, ou usam o Não macacão de tenho. nylon, mas hoje praticamente de cada, por exemplo, aqui na Companhia da Abelha mesmo, de cada 10 macacões que a gente vende, né, só Uhum. meio macacão que é de nylon. Ou seja, de cada 20 vende um de nylon, E né? vale a pena, e Vende vale a um de pena. brim, de algodão. O resto tudo é o do tecido do bodoquena. Que realmente é um macacão que dá um grau de segurança elevadíssimo, né? E vale a A pena. gente tá passando de 20 alunos na escola de apicultura que são alérgicos. Eles não podem Uhum. tomar nenhuma ferroada. Se tomar, vai parar no hospital. Pois. Vai parar no Não, e hospital com ruim mesmo. o Bodoquena não há hipótese. Com bodoquena não há o Mas, menor risco. São pessoas que estão criando abelhas, estão montando apiários, estão produzindo mel com total segurança, uhum. sem ter nenhum problema. É incrível, menina, né? É incrível. E me conta, como que é aí a flora aí nos Açores? Como que é a floração? Como que é o pasto apícola? Como que é o mel? O mel vem de quais floradas? Conta um pouco aí como que é o mel do arquipélago dos Açores. Pronto, olha, por acaso calhou bem estar aqui porque em cima daquela núcleo, daquele ninho azul, do ninho azul, tem um subninho, amarelo. E eu coloquei-o a semana passada porque nós vamos iniciar uma florada mais pequenina, digamos assim, uma safrinha. Agora, a semana que vem, vai começar a abrir a flor do incenso, do falso incenso, que é uma árvore, né? Uma infestante, digamos assim, que dá umas flores muito pequeninas, brancas, e dá um mel muito clarinho, muito saboroso, um espetáculo de mel. O problema é que dura muito pouco tempo. Esta florada dura, não sei, 2, 3 semanas, e se vier mau tempo, ardeu. Se vier assim um ventinho, uma chuvinha, e aqui chove muito. Aqui chove muito, muito, muito. Venta muito, chove muito. E então temos agora esta safrinha de incenso, e depois dá uma paragem, e aí é fome para todo mundo. E a seguir em junho começa a floração da safra principal. Nós aqui fazemos Então a safra mel principal de multi... vocês, ela venha no verão mesmo, É, em junho. é. Não é agora na primavera. Na Uhum. primavera vem essa safrinha. É. Incenso e faia, que é outra espécie de árvore que temos cá. A florada de multiflora, normalmente, isto depois varia de localização para localização, mas as abelhas vão buscar, basicamente, e eu posso ir buscar aqui ao chão, porque nós temos o trevo, O isto é uma trevo. flor muito bonita, O mel do, e os o mel do cachos, trevo em Portugal é muito famoso, é, menina. é.
Aqui os pastos nos Açores têm muito, muito trevo. É assim, olha, eu vou fechar aqui do chão e se eu mostrar aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, é muito trevo. Incrível. Aqui o pasto para as vacas pastarem tem mesmo muito trevo. Então, a maior É parte como, é do como, mel é é de como o nosso, trevo. é como o nosso cipaúva aqui em Goiás, aqui no Brasil. Cipaúva, o açapete. Você Sim, chega só sim. encontra aquela planta. Aqui é trevo, 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 trevo. Tem algum, como é que eles falam? Castanheiro, mas muito menos, em muito menos proporção. Castanheiro, silva, do silvado, elas, as abelhas adoram trabalhar o silvado e também vão buscar o néctar a ele. Temos uma infestante que eu não sei se vou conseguir mostrar. É uma planta, está aqui uma. É uma planta derivada da menta, da família das mentas. Sim. Só que isto Ela, também é infestante. e a folha dela lembra a menta mesmo. É. É, Tem o cheiro da menta? ela tem o cheiro da menta. Só que isto não é comestível. Ah, não é Não, comestível. parece que é. Não, esta não. Esta nós não aproveitamos para consumo. Chama-se mantraste ou mentraste. E dá uma floração no fim do verão também que elas adoram. Uh, e que mais? Tem as frutíferas que elas aproveitam, mas assim, multiflora é basicamente de trevo, de silvas, do silvado, da urze, que é outra planta que eu não tenho aqui, não tenho aqui, que faz um arbusto que dá uma flor minúscula. É um arbusto do género érica. Sim. É uma érica. Uh, Tirando isso, há as flores dos quintais, as camélias são em janeiro, por isso eles não aproveitam para fazer mel, mas também há muita camélia aqui nas ilhas. Esta árvore grande que eu tenho aqui atrás, por acaso, é uma das grandes responsáveis pela manutenção dos enxames no inverno, Olha, porque dá umas flores assim, espécie de, não sei, aquelas escovilhas de limpar garrafas. sim. Parecido com isso, aquela escova é uma flor parecida com isso e ela dá muito. E depois temos os metrosidros, pronto, imensas plantas. Mas O sim, que que é em característica, trevo. média? O que que é em média uma produção e produtividade de mel aí em Portugal? O que que os apicultores alcançam de produção, de produtividade? Porque aí vocês têm a iberências, né? Lá no É. continente, lá em Portugal, tem outras subespécies. Lá deve ter Apis mellifera ligústica, deve ter Apis Não, mellifera mellifera. eles também usam muito iberienses. No norte do Ah, lá país usa deve também estar. iberências também. Tá. Tem muito iberienses. E há pessoas a trabalhar geneticamente a iberienses, a fazer rainhas, inseminação e etc. De iberienses. Claro que também depois tem as boqueface, mas a iberienses acho que também coloniza Portugal continental. O que que a turma Um, alcança de a produção e produção, produtividade aí? eu não tenho assim dados muito concretos. Eu vou dizer aqui da minha ilha o que é que eu vejo e o que é que vejo aqui nos Açores. Normalmente duas melgueiras, no máximo três. Portanto, andamos à volta dos 20, 30 quilos no máximo por colónia. Aquelas que estiverem a produzir. E depois, no meio Sim. disto, temos tratamentos para varroa, e é preciso andar sempre a fazer contas. O vazio sanitário, quanto tempo temos que esperar para pôr as malgueiras, e pronto, é muito mal. A parte da varroa é muito mal. Temos que fazer 2, 3 tratamentos por ano, E o com tratamento que químicos e vocês utilizam aí biológicos. com a varroa é qual? Vocês entram quais medicamentos aí para o tratamento da varroa? Usamos no biológico, usamos os medicamentos que derivam do timol. Do timol. O ácido oxálico ainda não é muito utilizado aqui, nos Açores. Portanto, andamos assim com tratamentos à base do timol e depois os químicos, os amitrases e aquelas mais banais, os medicamentos mais banais. Eu uso o biológico, não vou para o sintético, para o químico.
Não sou Melhor coisa que muito. você faz. É, Melhor coisa que você faz, com certeza. A gente não, vê, não. menina, a gente vê Obrigada. pela produção de mel que a gente tem no Brasil, né? Apicultores aqui que seguem o método atingem aquilo que eu falo nas aulas com vocês, né? De 50, 60, 70. Alunos que atingiram aqui em 2023 para 2022 chegaram a produzir 150 quilos em uma única colmeia, né? Mas sai um mel, Helena, 100% limpo. Não É, tem nenhum resíduo, nem de acaricida, nem de antibiótico, nem o tipo de medicamento que se aplica em colmeias. O mel sai um mel 100% limpo. É algo assim impressionante, né? isso não tem Impressionante. preço mesmo. Não tem preço, Isso menina. realmente não tem preço. A qualidade do produto é uma coisa diferenciada, né? É, Agora, falta esse conhecimento ao apicultor brasileiro, né? Igual você comentou, de apicultores do Brasil importando abelhas apis mellifera de outras subespécies com argumentos de que são abelhas mais mansas, né? E mal sabem eles o tesouro que a gente tem aqui, né? é, Uma abelha que dá uma é, condição de uma produção de mel 100% limpo, né? Não, não tem noção. Não tem noção do que é o inferno, como eu costumo dizer. Mas pronto, pronto, Portugal produz cerca de 10 mil toneladas de mel, exporta cerca de 9 mil toneladas de mel. Então fica pouco mel em Resta. Portugal, hein? Não, mas depois de Portugal compra 12 mil toneladas de mel. Ele Compra exporta o mel que produz maioritariamente. e compra mel de fora, é ou não é? Não sei porquê, não sei, não tem lógica. Não tem muita lógica Mas isso. o mel que Portugal compra, o Portugal compra mel de qual região do mundo? Está. 7 mil toneladas vêm de Espanha, isto dados de 2022. 7 mil toneladas vieram de Espanha e 5 mil toneladas vieram da China. China. E dona É, China, essa dona China é um caso sério. Porque se é você tem, igual você China. comentou, um problema relacionado à varroa, por exemplo, que vocês têm que aplicar algum medicamento e para algumas doenças também microbiológicas tem que aplicar o medicamento. A China que Uhum, sofre com muito problema de doença, né? 20 vezes pois, mais do que a Europa, né? A quantidade de antibiótico que se aplica na China é uma coisa assustadora, né? A ponto de você é. pegar uma bombinha de clorafenicol, antibiótico, e você bater num favo de mel verde. O mel destampado, e você bater direto no mel. É um negócio assim assustador o que é feito na China, menina, né? Muito mal, muito mal. E esse É mel deve muito chegar mal. muito barato aí em Portugal, né? É que, sim, para se comprar a 5 mil toneladas só pode chegar mesmo muito barato. Eh, Você tem o noção que do que resulta, custa um mel desse chinês aí hoje? Ao não sei porque consumidor, ele vai pagar, por exemplo. eu não vejo aqui nos Açores não chega mel chinês. Que bom. Aliás, eu nem compro, eu compro mel de Laranjeira, do Algarve, coisas Nossa, assim, ou dos nossa, Açores. Aliás, o mel espetacular. aqui deve andar na prateleira, deve andar à volta de, ou seja, os reais vezes 5, 50 reais, 50, 70 reais, vou tocar aqui para isto, ao quilo, O quilo. deve ser, O sim, preço igual do Brasil hoje. na prateleira do supermercado. É. O preço igual do Brasil hoje. Já chegou mel do Brasil aí nos Açores? Ou não? Nunca vi, nunca vi. Eu acho que não, Então nos Açores é nunca vi. mel dos Açores. É ou não é? Ou então, como Devia você ser falou, só o das mel dos laranjeiras do Açores. Algarve, né? É, basicamente é o que temos. Mas depois temos marca branca e marca branca já não sabe de onde é que aquele vem. Então, pronto, é complicado. Aliás, existe no YouTube um vídeo de francês que se chama Batalha do Mel e a luta dos franceses contra a Espanha e contra a China e a tentar saber de onde é que aquele mel veio e descobrem que aquilo é tudo contrafeito. É uma desgraça. É o facto de termos pronto, as portas abertas é assim, são as trocas intracomunitárias. Não é? No É o Brasil, que a gente temos. sofre muito com um problema relacionado à questão da falsificação do mel.
né? Do mel falsificado. E não é apenas uma falsificação que é feita muitas vezes em indústrias de alimento, não. São falsificações feitas, às vezes, pelo próprio apicultor, né? Ele adiciona, às vezes, ali sacarose naquele mel, né? Sacarose vinda da cana. Ou ele adiciona o amido de milho, que aí ele já compra líquido da indústria e adiciona ao mel, para poder fazer ali um aumento do volume daquele produto e de forma, claro, irresponsável e ilegal, ele ganhar mais dinheiro, né? Como é que é isso aí em Portugal? Existe isso aí também? Não, eu acho que não. Aí Eu não, acho né? que não. Eu também Eu acredito não que não. ouço. Brasileiro. Eu não ouço Terrível, menina. assim, detecções desse tipo de contrafações. Não, acho que não. É por isso que a gente tem aqui um Ministério da Agricultura que é tão rigoroso, sabe, Helena? Muito rigoroso. Porque do mel, por exemplo, que vai todo para exportação, ele passa por todo o processo do controle de riscos e perigos, que é o HACCP, né? Isso aqui realmente na indústria é muito cobrado para exportação. Tanto é que a bateria de análises que são feitas em cima do mel que é exportado do Brasil, inclusive para Portugal, ele passa por 176 análises, as principais delas de riscos e perigos do HACCP, né? E tem que passar. Se não passar em todos os pontos, o mel é dado como não conformidade. E exatamente por conta dessa cultura no Brasil, infelizmente, graças a Deus, não é a maioria dos apicultores, é uma pequena parcela que ainda utiliza desse subterfúgio para poder aumentar o volume do produto, né? Mas a gente enfrenta uma dificuldade muito grande, inclusive até da venda ao consumidor. E o consumidor ele fica naquele receio. O seu mel é puro? Todos perguntam. Pois, aqui ninguém pergunta nada disso, aqui não há essa pergunta, não há. Chegar em Portugal e perguntar para o apicultor de Portugal, seu mel é puro? Ele vai até estranhar. O quê? É capaz. É capaz. Você já veio ao Brasil? Já teve a oportunidade de vir aqui? Já. Eu estagiei, aliás, metade do meu estágio curricular foi feito no Jockey Clube de São Paulo, com cavalos. E já antes disso tinha estado em todo o estado de São Paulo, fazer estágio com cavalos, com acupuntura. Foi interessante, muito interessante. Bacana. Em 2010, 2011. Tem vou saudade voltar, de vir aqui? vou voltar. Você esteve aqui? Você esteve só em São Paulo, então, né? O restante do Foi Brasil só em São Paulo. rodar, né? Não consegui. Mas eu vou voltar brevemente. Quem sabe você não vem no nosso congresso em abril? Não consegue vir, não? Eu já fiz aí um ultimato, vamos ver se eu sou atendida. Porque eu não queria voltar ao Brasil e não abrir uma caixa de abelha africanizada, e então eu fiz um ultimato. Eu vou ao congresso se eu abrir uma caixa. E então, menina, pode ser. Se você vier ao congresso, eu vou te levar para dentro do Apiário Meia Ponte. Para dentro do Apiário Meia Ponte, junto com os meus, a gente vai ter um encontro dos mentorados, logo depois do congresso, que o congresso é nos dias 19, 20 e 21 de abril. E no dia 22 e 23, a gente faz o encontro dos mentorados aqui na Companhia da Abelha, e daqui nós vamos até o apiário, né, para fazer o trabalho no apiário. São 50 colmeias no apiário. Até o congresso já vai estar no número de 80, que a gente vai estar fazendo divisões de colmeias agora, na virada do mês de fevereiro para março. Então, se você vier ao congresso, você vai visitar o Apiário Meia Ponte com 80 colmeias e fazer o trabalho dentro do apiário. Com abelhas africanizadas. Está mais do que convidada, viu? Obrigada. Muito bem. Será um imenso prazer. Obrigada. Helena, dentro desse projeto de apicultura que você tem aí para você em Portugal, né? Você está ali hoje no nosso acompanhamento VIP, né? Acompanhando com os meus professores ali da escola. Como que você está vendo ali toda a apresentação do acompanhamento VIP e principalmente a entrega de todo o conteúdo, né? Daquilo que você precisa realmente realizar aí em termos de manejo para poder aplicar nas abelhas? Porque apesar de serem subespécies, vocês têm a iberienses, nós temos aqui a nossa africanizada, né? Mas são abelhas apis mellifera, são abelhas da mesma espécie. E o método ele se aplica normalmente, né? Você ainda não tem um número grande de colmeias no sentido de sentir a questão da aplicabilidade do método, mas essa uma única colmeia sua que você tem,
Você está conseguindo aplicar a questão da alimentação, do acompanhamento da troca de favos velhos? Como é que você está vendo isso aí? Professor, é assim, o conhecimento, primeiro que ele é muito bem transmitido pela Escola de Apicultura. O acesso à informação é muito fácil, é uma escola digital muito fácil de assistir, muito fácil de aceder. Foi isso que me captou, não é? Captou o meu interesse. E depois, como eu venho de uma área de veterinária com algum grau de capacidade de discernir se esta informação tem validade ou não tem, aí eu vi logo que, ok, estou no sítio correto. Esta informação é válida, está comprovada. E em relação à iberiensis versus africanizada, a abelha é a mesma, a biologia é a mesma. Então, eu comecei a aplicar e a estudar e a aplicar a alimentação de subsistência e depois passei fui um bocadinho mais agressiva, porque eu precisava que o enxame crescesse para esta florada da safrinha. E eu digo-lhe e ponho a minha mão no fogo, que eu acho que ninguém tem uma colónia tão populosa como a minha neste momento aqui nos Açores. É verdade que a cultura de dar comida às abelhas é mundial. Né? A sua colmeia é uma espécie, né? É uma espécie de sobreninho, porque assim, esta colmeia é uma colmeia lusitana. Ela tem a mesma ela tem a mesma largura, mas depois não tem o comprimento todo da Langstroth. Só que ao invés ela é muito mais alta. Ela tem 31 centímetros de altura. Ela tem 43 ela é um quadrado, tem 43 de largura, 43 de comprimento e 31 de altura. Em termos de área, capa... E tem os quadros móveis também. Sim. Sim, os quadros são 10 quadros normais de ninho. A questão é, como ela é muito mais alta, ela também, em termos de área, acaba por levar mais número de favos cada quadro. E dois ninhos destes era tipo arranha-céus, que fica uma coisa enorme. Então eu coloquei em cima uma espécie não é uma melgueira, mas uma estrutura muito mais baixa. Vai. Aquela estrutura em amarelo tem a altura da Langstroth, tem 24 centímetros de altura. Então é provável que a rainha suba agora para colocar em cima. E eu vou ver o que é que ela vai fazer e vamos ver se vai levar mais melgueiras e quanto tempo vai durar a floração, porque esta floração é muito curta. Mas em termos, o conhecimento é facilmente aplicável. A tradução do conhecimento da escola da apicultura para a realidade nos Açores, Portugal ou América Latina ou Espanha ou França é 100% aplicável. Que maravilha. Basta que se entendam, basta que percebam os conceitos, porque o resto está lá. A informação é 100% segura. Você já pensou em levar a abelha africanizada brasileira para aí? Eu não posso, é proibido. A primeira coisa que diz o decreto legislativo regional é proibido. É proibida a entrada de abelhas africanizadas ou cruzamentos resultantes com a scutelata. É proibido, não posso trazer. É uma pena, viu? É uma abelha que... Também a scutelata ela tem dificuldade de adaptação aos climas mais frios. Quando a gente pega aí as latitudes, né? Por exemplo, no hemisfério sul, que aproxima, por exemplo, do Uruguai e Argentina, que já é frio mesmo, né? A scutelata ela já não consegue se manter no ambiente. E a latitude do Uruguai, ela equivale à de Portugal, no hemisfério norte. Então é provável que, inclusive, até naturalmente, a própria africanizada escutelata não conseguiu adentrar a Europa pela dificuldade dela de adaptação ao próprio frio, né? Nos Estados Unidos, ela só chegou na Flórida, no Texas, na Califórnia. Dali para cima, ela não passou. Não foi. Ela não foi além. Ela não Mas nós temos aqui uma característica, nos Açores tem uma característica um bocadinho diferente do continente português, é porque aqui a rainha não para, não faz dia pausa. A rainha está non-stop. Se houver condições, ela está
sempre pondo. Qual que é a temperatura média aí nos Açores? Nós andamos por volta dos 20, 22 graus, 23, por aí. No verão Maravilha, chegamos aos deve ser muito 25, gostoso, hein? 26. É. Só que tem um E no problema no meio inverno? disto tudo. Mas E no tem um problema inverno? no meio deste calor, tem um problema que é a umidade. Nós rondamos muitas vezes os 100% de umidade. Portanto, imagina, é 100%. Sabe que isso 25 também é graus. uma questão que facilita para a varroa, né? É, É. é. O Brasil, ele tem uma região do Brasil, que é a região do sul do estado da Bahia, próxima da cidade de Itabuna, cidade de Ilhéus, fica no litoral brasileiro, mas é uma das regiões que mais chove no Brasil. Chega a dar 80, 90% de umidade no período mais auge da chuva. E é uma região que dá varroa na abelha africanizada, por conta do excesso de umidade. Pois, pois. Imagina que nós aqui. 100% de umidade, é muita umidade. Como que é o inverno aí? É muito frio? Não, não, não. A temperatura durante o dia costuma rondar os 18 graus, 17 graus e à noite vai até os 12, 14 Nossa, graus, muito 10 bom. graus. É temperado. Bem Menina, temperado. você tá numa ilha no arquipélago que é um paraíso, até para a própria Europa, que está É, acostumada com invernos abaixo de zero, você tá aí num clima aí é, muito agradável, muito bom, hein? é Muito muito bom. bom. Eu tô indo esse final de semana visitar um apicultor da escola, que é o Peter e o Christian Ischuis. Eles são filhos de alemães. A família mora no Brasil há muitos anos, há mais de 100 anos já moram no Brasil. E eles estão numa região do Brasil que é da Serra da Mantiqueira, que fica próximo da capital do estado de São Paulo, fica lá próximo de São Paulo, e dá Uhum. uma altitude em torno de 1.800 metros, não chega aos 2.000, aos 2.500 de vocês aí não. Mas é muito frio lá. No inverno, para Ah, você ter uma sim. ideia, chega a cair para 6, 8 graus abaixo de zero. E no Uhum. verão agora, eles têm madrugadas de 14 graus, no verão. No verão dá No 30 verão. graus durante o dia e Ah, dá sim. 14 graus na madrugada. Então tem uma amplitude térmica boa. E é uma região fria. É uma região Sim, fria. sim. Eu tô indo visitar ele esse final de semana, que ele tá fazendo a colheita de mel dele lá agora. Tá lá com 40 colmeias, tá lá com uma média de 40 a 50 quilos de mel em cada colmeia. Eu tô indo gravar isso, para apresentar o que é a superprodução de mel no frio. No frio, no frio. No frio. É, aqui também pode ser frio. Nós com estas alterações, não é? Porque sofremos um bocadinho. Quando o É. professor diz nas lives que não há alterações climáticas, nós aqui assistimos um bocadinho, porque a temperatura da água está um bocadinho alterada, está um bocadinho mais quente. E nós vemos que as espécies não são, as rotas migratórias dos atuns, por exemplo, são outras. E este ano, por exemplo, choveu muito, 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 muito. É mesmo? Muita Foi água. sem parar, muita água, muita água. As pessoas, em termos gerais, falam que nunca assistiram a nada disto, outros que vieram para cá já há 20 anos que não vi nada disto, só que agora estabilizou. Quando o professor falou Laninha, pronto, estabilizou, veio bom tempo. Não O sei El se a gente Niño tem e o alguma Laninha influência. afetaram o planeta inteiro, né? Porque a gente veio aí de um período aí de mais ou menos 4, 5 anos de Laninha, e de repente veio o Uhum. El Niño no ano passado, e que voltou a perder força, já está entrando novamente Laninha, né? O planeta está meio desequilibrado, né, É. menina? Eles dizem que a Europa não sente muito esses efeitos, mas na verdade a gente sente. Nós sentimos aqui nas ilhas e Portugal também deve sentir, porque estamos aqui no meio do oceano, sentimos tudo o que é correntes. É Então verdade. os furacões adoram passar aqui. Adoram passar aqui. Começam ali na Flórida, vão e vêm aos Açores. Pronto. E como é que Nós vocês estamos enfrentam aí bem. esse período dos furacões aí, Oh, quando chega? nós temos uma história de resiliência muito grande, porque ou é furacões ou a terra treme. Nossa. Porque nós
as ilhas estão montadas em cima três placas que se juntam, a africana com a americana e a europeia. E ali é uma zona de ascensão de magma. Então, volta e meia, isto sacode. Então, tudo o que é infraestrutura das casas tem uma exigência acima do normal para serem construídas. Então, já não é qualquer furacão, tem que ser um furacão assim, para lá de normal, para mexer aqui com as ilhas. Por isso, pronto, nós somos muito resilientes aqui, muita resistência. Sendo uma região, né, de atividade vulcânica, aí tem vulcão? Como é que é? Tem vulcão aí nos Açores? Então, tem adormecidos. Temos assim, adormecidos, ainda esperemos que estejam, né, todos bem adormecidos. Ainda tem, há zonas ativas, existem. Já passa o terremoto, né, menina? Existem zonas ativas, mas estão submarinas, estão debaixo da água. Porque cada ilha é como se fosse um vulcão, ascendeu dali. E, aliás, esta montanha do Pico diz que está adormecida. Esperemos que fique, porque se aquilo dali arrebenta... nós estivemos aqui na Ilha do Faial, o último vulcão que se originou foi há cerca de 70 anos, não foi assim tanto tempo. Em 1957, se não estou em erro. Não foi assim muito tempo. Não é um tempo tão longo, né? Não. Tempo de atividade vulcânica foi ontem. Há 2 anos, salvo erro, tivemos aqui um pico de atividade vulcânica. Umas pessoas diziam que era sísmica, outras diziam que era ascensão de magma, e toda a gente assim meio assustada aqui numa ilha perto, e inclusive evacuaram populações, mas nada chegou a sair. Não veio nada cá fora. Helena, me conta, para a gente visitar os Açores, aí tem aeroporto, tudo, desce avião tranquilo, numa boa, como é que é aí? Só não venha direto para aqui, mas tem. Todas as ilhas têm aeroporto, se não o pegar na minha ilha, vem de barco, mas sim, a ligação é feita por Lisboa, e de Lisboa ou vem para São Miguel, ou vem para o Faial, vem para 2, 3 ou 4 ilhas assim mais desenvolvidas, e depois apanha a ligação para as restantes. Mas é tranquilo. De barco, lá do Porto até Açores? De Porto? Sim. Dias, né? Dias, de Lisboa ao Porto são dias. Depois depende do barco, não é? Um barco mais rápido, mas essa ligação é feita para mercadorias, não é feita para passageiros. Ou então uma pessoa que tem o seu próprio barco que passa. Agora, de avião são 2h30. 2h30 de avião. 1.500 quilômetros, é um continente. É atravessar o Brasil. É atravessar o Brasil. É longe, menina. É voo mesmo, para valer. E aí, e a passagem? O que é o valor de uma passagem aérea hoje aí, saindo lá do Porto e chegando aí? Você sabe por que eu estou perguntando isso, né? Porque uma hora que eu não vou te visitar aí, menina, para a gente poder mostrar a Apis mellifera iberiensis para os agricultores do Brasil, né, menina? Quem sabe a gente não vai ter uma oportunidade dessa? Então, eu fiz... se saísse de agora, ou se marcasse agora, comprasse a viagem para ir a Goiânia, 1.300, 6.500 reais é capaz de pagar. Ué, não é caro não, achei que era mais, menina. Isso dá em torno aí, então aí de uns 1.200, 1.500 euros. 1.300 euros, por aí, sim. Com 2 meses de antecedência, mais ou menos isso. Muito passagem. Bom, claro que não é verão cá, por isso agora não é verão, não há muito turismo, mas no verão as coisas já costumam subir um bocadinho mais. Porque menina, estas ilhas são muito turísticas. A oportunidade de uma hora, hein? De ir até Portugal e até o arquipélago dos Açores, conhecer esse trabalho maravilhoso, conhecer esse trabalho bacana da Helena. Helena, muito feliz, meu menino, por essa oportunidade do nosso bate-papo. Eu queria que você aproveitasse
e você deixar um recado para os apicultores do Brasil, os apicultores que nos acompanham também na América Latina, aí em Portugal, porque nós temos outros alunos aí também em Portugal, né, da Escola de Apicultura. Você deixar o seu recado como apicultora, como médica veterinária, né, de toda essa atividade da apicultura, do que representa ela, do que representa essa pujança da apicultura e de como que ela pode transformar a vida das pessoas. Queria que você deixasse esse recado para o pessoal. O que você diz sobre isso aí? Olha, o que eu posso aconselhar é que a informação que é traduzida pela Escola de Apicultura é realmente estonteante. É de uma amplitude de tal forma grande que abrange tudo o que é campo. E depois é uma escola que não transmite só a teoria da produção apícola, também traduz o mercado, como estruturar um mercado, como montar um negócio, e isso é a parte muito, muito interessante que a escola veio trazer, porque isso não se encontra em lado nenhum. Nenhuma escola que me vai dizer a produzir, vai me ensinar a produzir bovinocultura, não é? Bovinos, carne ou de leite, me ensina a seguir como é que monto o meu negócio. Não? Isso não existe. A única escola onde se encontra isto é na escola de apicultura. Depois a apicultura é aquele negócio do agronegócio que as pessoas deviam tomar mais em consideração, porque ela respeita o ambiente, porque ela produz os alimentos mais, de longe, mais saudáveis para o ser humano. E quando falamos, o mel está cá em baixo. Quando a gente entra na pola, na geleia real, a fasquia sobe lá para cima. Não existe nada. Quando vejo pesquisas que me demonstram tratamento de tumores, não é? Aquela doença que assusta o ser humano, tumores tratados com própolis e pacientes recuperados com geleia real, é qualquer coisa de outro mundo. O segundo conselho é, primeiro, escola de apicultura, sempre. E não é só um ano nem dois, é para o resto da vida. O segundo conselho é trabalhem com as abelhas que têm ao vosso redor, no meio ambiente. Selecionem geneticamente as características que cada um quer ter, não é? No seu apiário, seja a produção de mel, seja a mansidão, seja o que for, mas trabalhem com aquilo que têm. Não inventem de rainhas, de europeias, isso não leva a lado nenhum. Isso é um facto consumado por toda a apicultura no mundo. Não é só europeia, nem Norte-América, nem América do Sul. É mundial, é um facto mundial. E agora quero deixar aqui o meu grande agradecimento por esta oportunidade, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Muito obrigada, professor. Helena, eu que só tenho que agradecer mais uma vez, agradecer a você a confiança que você vem depositando na Escola de Apicultura, no nosso acompanhamento VIP, né, junto ali na nossa academia VIP, junto ali aos demais alunos e junto aos professores da escola. Fica o convite realmente para você vir a Goiânia, espero você aqui conosco, será um enorme prazer. Se não tenha dúvida, eu vou te colocar junto com os mentorados para a gente ir para o apiário. Eu não vou perder jamais a oportunidade de te apresentar o Apiário Meia Ponte. Venha sim, porque vai ser uma alegria ter você conosco aqui. Goiânia é uma cidade linda, maravilhosa. Nós estamos aqui no coração do Brasil praticamente. A gente diz que Goiânia é a capital do coração do Brasil. Estamos aqui uma capital aqui com 2,5 milhões de habitantes, com interligação para todas as regiões do país e com uma pujança do agronegócio muito forte aqui, né? E, claro, também da apicultura que vem crescendo a passos gigantescos, né? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho junto às abelhas. Vou torcer demais para você fazer crescer muito o teu apiário aí, viu? Produzir muito mel. Tá. E você produzir o mel, você está vendo aqui atrás, aqui, né? Esse aqui é o hall da fama. Você sabe que isso aqui é tudo mel do aluno, né? É o mel dos alunos da Escola de Apicultura. E um dia eu quero ter o seu mel aqui, viu, menina? Quem sabe, aquilo se encher, quem sabe? Isso vai ser um prazer. Já levo. Fica com Deus, Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, tá bom? Até a próxima. Obrigado.
Obrigada. Pessoal, e é isso, gente. Ficamos aqui com mais esse Pô de Mel, onde a gente teve essa rica e feliz oportunidade desse bate-papo maravilhoso aqui com a Helena Silva, que está lá no arquipélago dos Açores, em Portugal, e que teve essa oportunidade rica, essa rica e feliz oportunidade de apresentar o que é a vida dela lá nos Açores, apresentar o que é a apicultura, o que representa a apicultura na vida dela e, principalmente, o que representa a nossa abelha aqui no Brasil. Para vocês verem a força que ela deu aí, da importância da gente cuidar da nossa Apis mellifera africanizada. Uma bênção de Deus que Ele colocou nas nossas mãos no sentido da gente produzir nosso mel. Para Helena, um fraterno abraço, gratidão pela participação e fica até a próxima. Um abraço a todos, até mais, gente. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. É isso aí, Helena. Depois eu pego aqui esse vídeo com o outro que cortou, ele já randomizou, já subiu já pro Drive. Aí eu vou fazer a edição dele bacaninha. Vai ao ar quinta-feira agora, viu? Ah, meu Deus! Já vai quinta-feira agora. Rápido. Aí eu vou fazer eu não falei. Eu estava a dizer, eu não falei no vídeo, mas eu já marquei a passagem. Já está confirmado. Você vai vir para Goiânia mesmo? Que maravilha, menina! Menina, então vem assim. Deixa eu te adiantar uma coisa. Não precisa preocupar em trazer seu macacão, não, tá? Sua roupa, não. Porque como é um volume maior, você acaba tendo que pagar, às vezes, uma despesa para trazer esse macacão. Eu arrumo um macacão aqui para você, tá bom? Ok. Eu arrumo um macacão aqui, não vai ter problema, não. Eu vou ter que levar uma mala grande, porque eu preciso de levar uns ABS, porque aqui não tem ABS. Aqui o sistema de alimentação é uns alimentadores circulares que eu coloco por cima, de uma intertampa, tem uma tampa e depois é que leva aquela outra por cima, no meio tem um buraco e eu coloco esse alimentador. Nós usamos ele aqui também, é um alimentador de cobertura. É um alimentador de cobertura. Nós usamos ele aqui também, é muito bom ver esse alimentador, viu? Sim, mas não tem não é tão prático como os ABS, porque eu não consigo pôr mais do que 1 litro. O ABS não consigo alimentar mais. O ABS é a velocidade que ela bebe. A gente coloca ali 2 litros de xarope no ABS. Em 24 horas ela bebe todo o alimento. Todo. Sim. Uma velocidade imensa. Eu acredito que estas abelhas também o fazem, porque eu coloco ali 1 litro e também no dia a seguir desaparece. Não restou nada. E a ração que eu uso é uma ração feita na Polónia, acho eu. Sei. Ela é da Lyson. Não sei se conhece a marca Lyson. Lyson. É uma marca muito badalada, assim, muito conceituada aqui na Europa. Sei. Feita com materiais biológicos, não contém mel, etc. E a ração também coloco 500 gramas e numa semana, chapéu, ardeu. Elas comeram tudo. Você marcou sua passagem de qual dia até qual dia para vir para o Congresso? Eu vou a 18, chego na madrugada 19 e regresso a 23. Eu deixei o 22 e... Ótimo, então você vai conseguir acompanhar o trabalho nosso do dia 22 no apiário. Vai dar tempo. Com certeza. O seu voo de volta, então, para Portugal é dia 23. Saindo de São Paulo ou do Rio? Saio de Goiânia e vou até Viracopos. Ai, não sei se é Viracopos. Viracopos em Campinas, isso. É Viracopos ou Belo Horizonte, agora não sei. É uma dessas cidades. Maravilha. É viagem de 1 hora de voo, não chega a 1 hora de voo. De Goiânia até Belo Horizonte ou Viracopos dá em torno de 1 hora de voo. E lá são aeroportos realmente que tem voos saindo para Portugal. Deve ser um dos dois mesmo. Deve ser um dos dois, né? Excelente, porque no dia 22 você vai poder ir para o apiário conosco. Pode preparar, menina. Você vai ter a experiência do contato com a abelha africanizada. E do contato com colmeias ali com 100 mil abelhas, tá? Super colônias mesmo, com muita abelha. Muita. Vai ser muito bacana, vai viu? Ser muito bom. Vai ser muito bom, menina. Muito mesmo, viu? Eu consegui falar com o Pedro. E o Pedro disse assim, porque eu fiz o ultimato, eu disse mesmo ao Pedro, eu só vou
se conseguir abrir uma caixa de abelhas africanizadas, senão não vai ter sentido eu ir ao Brasil, ao Congresso, abelha africanizada, e não vai abrir 80. Vai abrir 80 caixas. Vai ser ótimo. Não, eu queria ter. E você vai ter contato com seus demais colegas lá da Academia VIP e com os meus alunos mentorados também, né? A turma aqui dos grandes projetos de apicultura, né? Você vai estar, eu brinco muito, você vai estar com a nata da apicultura brasileira, você vai estar junto a essa turma, viu? A pessoa realmente é ali que faz a apicultura de forma profícua, de forma profissional, respeitando a abelha, respeitando o produto, né? Ou seja, fazendo o produto realmente o valor que ele é, né? O mel da abelha como alimento mais valioso do mundo, né, menina? Então vai ser ótimo. Estou feliz, viu, menino? Feliz mesmo que você está vindo. Viu? Alegria, viu? Então nós estamos agora em contagem regressiva, que hoje é dia 20 de fevereiro. Dentro de exatamente 2 meses é congresso. Meses. Ué. Exatamente. Exatamente 60 dias. Muito bom. Muito bom. Helena, gratidão, viu, menina? Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço.